capítulo 2, apenas o verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 7, apenas a parte A do versículo que diz: que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Em outra versão vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos diante de Tua presença, louvando o Teu nome, agradecendo a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua palavra possa ser manifesta. Podeis assentar? Anamai, Arikale, Anamai, Hikalamai, Anamai, Anshidai. Eu meditava esses dias, irmãos, sobre as cartas escritas às 7 igrejas. Eu refletia sobre a igreja do Senhor. Talvez diferente de como eu já ministrei na igreja. Mas eu queria que nessa noite nós pudéssemos de fato refletir sobre o que é sermos igreja, quem somos como igreja, as debilidades que temos como igreja, as qualificações que também temos como igreja. E eu pensava sobre essas 7 cartas, e eu começava a estudar uma a uma, sobre os pontos que tem de similaridade entre uma carta e outra. Cada carta, o Senhor começa falando que o Senhor, o próprio Cristo, Ele fala a essa igreja. A cada carta o Senhor vai trazer qualificações apontadas para essas 7 igrejas, mas também vai apontar debilidades dessas 7 igrejas. Salva a igreja de Filadélfia, que o Senhor não aponta falhas. Todas elas apresentam as suas diversas similaridades. E quando nós pegamos o que essa carta vai nos descrevendo, ou melhor, o que essas cartas vão nos trazendo, João, quando ele recebe a revelação do Senhor, ele diz que o anjo do Senhor, aquele que anda no meio da sua igreja, aquele que caminha entre nós, é aquele que nos conhece, é aquele que consegue, de fato, dissecar na vida do homem quais são as suas debilidades e as suas qualificações. Quando ele escreve a igreja em Éfeso, ele vai apontar para uma igreja de vida
doutrinária madura, para uma igreja de comportamento que fala do Senhor, que aponta para o conhecimento do Senhor. Mas ele também vai falar de uma igreja que, apesar de toda a sua teologia, havia esfriado no amor. Ele vai olhar para a igreja em Esmirna e ele vai falar dessa igreja de uma maneira tão singular. E ele olha para essa igreja e ele diz: Esmirna, particularmente, não recebe repreensões do Senhor, mas ele vai falar da particularidade da sua pobreza material, da sua condição social, que era uma condição deficiente naquilo que possuíam. Mas ele vai dizer que essa igreja era uma igreja salutar no sofrer por amor a Cristo. Quando chegamos a Pérgamo, a palavra do Senhor diz que naquele lugar havia um trono erguido a Satanás. Uma igreja que se adaptou às condições do seu tempo. Tiatira, ele fala da sua condição marcada pelo amor, pelo serviço, pelo crescimento, mas fala também da ausência dos limites. Sardes, um corpo com aparência de vida, mas morta. Filadélfia, um corpo de pessoas pequenas, debilitadas, mas fiel a Deus. E Laodiceia, rica socialmente, mas que estava ali naquela condição de nem fria, nem quente, apenas morna. Mas o que eu quero chamar a atenção de você hoje é sobre o que o Senhor, Ele questiona a cada uma das igrejas, ou melhor, o que Ele aponta a cada uma daquelas realidades. E Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo de uma maneira aparentemente redundante, mas é como se ele olhasse para aquelas pessoas, a cada um que era recepcionado por aquela carta, e ele diz: olha, se você tem ouvido, que de fato ouça, que de fato atente, que de fato observe as palavras do Senhor. E me vem então uma questão particular a cada um de nós. Por vezes nós tentamos nos encaixar em cada uma dessas cartas. Às vezes nós buscamos na nossa condição de explanação dos textos bíblicos, e não estou dizendo que isso está falho, mas nós normalmente pegamos uma carta e tentamos adequar, meditar e refletir, encontrar quem está neste lugar, quem não está, se eu estou no lugar dessa carta ou não. Mas a verdade, queridos, é que o Espírito que escreveu a essas cartas, diariamente ele passeia entre nós e ele fala. Ele fala por meio das explanações, as cartas à igreja das igrejas da Ásia, mas ele fala do particular de cada um. A cada ministração que você ouve, a cada louvor que você escuta, a cada momento em que você senta para discutir a palavra do Senhor, a cada situação, o Senhor, Ele faz a mesma colocação. Tem ouvido?
ouvindo aquilo que o Senhor ele tem falado a você? Será que de fato nós temos observado todas as Escrituras e tudo aquilo que a palavra diz? O Senhor diz: medita nela dia e noite. Sabe, queridos, às vezes nós estamos esperando falas por meio de profetas, por meio de pessoas que cheguem até nós, quando de fato isso só aponta para a negligência de um cristão em não buscar por si só as palavras do Senhor à sua vida. Porque nós temos crentes frios na fé, porque nós temos crentes débeis naquilo que deveria ser concernente às Escrituras, porque nós temos sido afastados de nossos ouvidos ao ouvir o que Deus ele quer falar no nosso íntimo. Porque, queridos, talvez Deus não queira falar nada do que está escrito às 7 cartas às igrejas da Ásia. Talvez o tratar com a tua vida seja outra coisa. Mas será que nós temos ouvido? Será que nós temos de fato refletido as Escrituras, pensado sobre as Escrituras, meditado sobre a palavra do Senhor? O Senhor escreve essas igrejas. Ele diz: olha, eu tenho favorável a ti, que você fez isso, que você fez aquilo, mas eu tenho contra ti que você está mal nisso. E eu comecei a pensar: Deus, se o Senhor escrevesse uma carta para mim hoje, eu à tarde deitado ali na sala do meu apartamento, e eu lendo e relendo o sermão. Eu me perguntava: Senhor, como seria a sua carta? O que estaria escrito na carta direcionada ao pastor Isaac? Quando eu começava a perguntar isso ao Senhor, o Senhor me apontava sobre todos os dias que eu tenho falado. Todos os dias eu tenho ministrado. Todos os dias eu tenho buscado conversar contigo. E nós temos parado para ouvir. Temos parado para ouvir. Os dias são difíceis. As situações são adversas. Satanás em todo o tempo tem buscado tragar aqueles que estão na casa do Senhor. Mas o Senhor também tem todos os dias falando à sua igreja. Quando você veio a EBD, o Senhor estava falando com você. Quando você louvou ao Senhor, o Senhor estava falando com você. Quando aquela criança aqui à frente cantava e falava sobre a luz, sobre a criação, o Senhor estava falando com você. O Senhor está escrevendo uma carta a todos os momentos
Mas nós temos negligenciado ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor. Ouvir. A palavra do Senhor é tão clara, irmãos. Porque o Senhor diz a cada uma delas: quem tem ouvidos, ouça. E Ele diz a todos que ouvirem, forem vitoriosos, darei o direito a comer do fruto da árvore. Ele diz: ao que ouvir, Ele vai fazer com que todo aquele que ouvir ouça. Aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. E Ele vai declarando tantas promessas. Mas é a quem ouvir. Nós precisamos despertar em nós o desejo, a fome, a sede pelas coisas do Senhor. Nós passamos uma semana com tantas reuniões. E foi uma semana de tantas: ai, eu não posso, eu não sei, eu sou incapaz. Ou aqueles cristãos mimados: só faço se for isso. Eu me questionava: Senhor, onde estão os cristãos que vivem as bem-aventuranças? Onde estão os cristãos que vivem o que Samuel fez ao ouvir a voz do Senhor? Eis-me aqui. Talvez o que nós estejamos vivendo são cristãos que estão tal qual a Jonas, querendo fazer o que bem lhe apraz. Não quero ir a Nínive, não quero falar a esse povo, eu quero fazer assim. Eu não sei, irmão, sobre você, mas eu sei sobre o que Deus tem tratado a mim. E nas nossas vidas, o Senhor nos dá a liberdade de escolher ouvir ou não ouvir, praticar ou não praticar, viver ou não viver as coisas do Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua posição social, não importa em que posição você se encontra, importa o quanto você ouve ao Senhor. O quanto você ouve ao Senhor. E eu sei que Deus, Ele fala com cada um de nós. Eu sei que Deus, por meio da sua misericórdia e graça, nos faz chegar ao seu propósito. Às vezes o Senhor vai precisar agir com mais dureza, como Ele fez com a Odisseia. Às vezes Ele vai usar palavras de tão grande amor, como Ele falou a Filadélfia. Mas em tudo o Senhor Ele fala. Em tudo. Isso aqui eu consigo passar a igreja nessa noite. Mas eu queria que você se colocasse aqui.
Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos no teu lugar. E talvez, querido, o que nós precisamos é pedir ao Senhor, Pai, me refaz. Me faz de novo. Me faz de novo. Que o Senhor não desista de nenhum de nós. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser